Eu decidi passar somas de vetores agora, porque daí a gente já passa a cinemática com o ponto de vista de vetores e de não vetores, tá? Na emenda eu tinha colocado que a gente... Bom, lá na emenda eu tinha colocado que a gente ia estudar um pouquinho de cinemática em 1D, depois em 3D. Então, eu vou primeiro passar o conceito de vetores e a gente vê a cinemática em 1D e 3D já de uma vez, tá? Pra gente já dar uma adiantada. Bom, o que seriam os vetores? Vetores são propriedades matemáticas utilizadas para qualificar uma grandeza física. Certo? Bom, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente sabe que existem grandezas, né, que essas grandezas elas têm uma certa direção. A gente sabe que essas grandezas elas também têm uma intensidade. E também sabemos que ela também tem um sentido. Bom, se essas grandezas têm essas três propriedades, a gente vai chamá-las de vetores. Por quê? Porque é o seguinte, eu tem grandezas que eu somente consigo descrever o problema se eu considerar o quê? Essas três propriedades aqui dos vetores, certo? E com isso, eu consigo resolver o problema de física, tá? Se eu não trabalhar com esse formalismo, eu não vou conseguir resolver o problema, tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Basicamente, a gente tem dois tipos de grandezas, né? A gente tem a grandeza escalar e a grandeza, isso que é um Z, tá? Vetorial. Ok? Então a gente consegue classificar a grandeza das unidades, das grandezas físicas, né, em dois tipos, em grandeza escalar e grandeza vetorial. Bom, a grandeza escalar, né, o valor absoluto já descreve o que eu quero. Já a grandeza vetorial, eu preciso dessas três propriedades, ou essas três características: direção, intensidade e sentido. Bom, a gente pode enumerar como grandeza escalar, por exemplo, temperatura, a grandeza escalar. Por quê? Porque a temperatura ela não tem a propriedade de direção e também não tem propriedade de sentido. O que importa para a gente somente é o valor absoluto. Não é? Outra grandeza que a gente fala que é escalar é a de massa. A massa, por exemplo, não importa. Claro, existe a distribuição de massa, dependendo, mas aí a gente já é um artifício para transformar em grandeza vetorial. Mas, em geral, a massa ela é utilizada como quê? Como grandeza escalar, né? Outra, carga elétrica. A carga também é uma grandeza escalar. Ou seja, ela não depende, algumas dessas grandezas não tem dependência de sentido e direção, tá? Somente a intensidade. Já a grandeza vetorial, a gente pode dar exemplo,
que a gente pode falar? A gente pode falar que o deslocamento, a grandeza vetorial, velocidade, campo elétrico, certo? Todas essas grandezas aqui, e mais algumas, né, deslocamento, velocidade, campo elétrico, elas são grandezas vetoriais por quê? Porque é importante eu saber a direção e o sentido para caracterizar o problema que eu tenho de física, né? Se você, por exemplo, vai viajar, o deslocamento, no ponto de vista vetorial, é importante. Porque se você for viajar, se você virar para a direita, você vai para um lugar. Se você virar para a esquerda, você vai para outro lugar, né? Então, a direção e o sentido é importante, né? Porque você restringe o quê? Restringe o seu problema, né? Geralmente, o vetor, ele é descrito como uma setinha. A gente pode representar esse vetor como uma seta. Certo? Então, o vetor é uma seta localizada no espaço. Certo? E, matematicamente, sei lá, se esse aqui eu falei que é um vetor A, matematicamente, eu escrevo a letra A e a setinha em cima. Toda incógnita que tem essa setinha em cima aqui é uma grandeza vetorial, ok? Assim como a gente viu que eu somente posso somar duas grandezas físicas com a mesma unidade, ou seja, se eu somar um deslocamento para uma direção e para outra direção, ou melhor, se eu tiver duas forças atuando sobre um corpo, cada uma em uma direção e em um sentido, então, portanto, a força é uma grandeza vetorial, né? Eu posso somá-las, né, e determinar uma força resultante em um corpo. Né? Então, vamos pegar um problema meio que prático aqui. Então, de antemão, a gente está falando que F vai ser um vetor força. Certo? Se esse F é um vetor força, então eu posso simplesmente, por exemplo, designar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma caixa no plano em 2D. Aí eu pego, aplico uma força 1 para cima e uma força 2 para a direita. Note que eu sempre desenho assim, quando é uma grandeza vetorial, eu coloco a setinha logo em cima, certo? Vamos supor que cada quadradinho desse aqui, ela tem a intensidade de 1 newton. Então, qual que seria a intensidade ou módulo de cada uma dessas forças aqui, de F1 e F2? Primeira pergunta. Qual o módulo? O módulo significa intensidade, tá? Em termos absolutos. Qual que é o módulo ou intensidade do vetor? Dos vetores, né? Vamos colocar dos dois. Os vetores F1 e F2. Sim, né? Entrou foi o Henrique. Henrique, né? Heitor. Heitor. 3 e 2, né? No caso, 2 e 3, no caso, né? Ó, então, quando eu falo de módulo, basicamente eu coloco o módulo do vetor F1. O módulo significa esses dois tracinhos, né, paralelos, né? E entre esses dois tracinhos eu tenho o vetor. Então, F1, o módulo de F1, ele é igual a 2, no caso Newton, tá? A gente está colocando a unidade de força. E F2 é igual a 3 Newton. Certo. Se eu tenho duas forças, F1 e F2, atuando nessa caixa, essa caixa ela vai mover
tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Só que na direção horizontal ele vai num sentido para direita, e na direção vertical ele vai no sentido para cima, não é? Então, qual que é a diferença de direção e sentido? A direção, ele está relacionado, a direção, vou colocar aqui, a direção está relacionada com o quê? A direção X, a direção Y, a direção Z. E o sentido está no sentido menos X ou X positivo. Sentido pode ser Y negativo ou Y positivo. E por fim, na direção Z negativo, ou melhor, sentido Z negativo ou Z positivo. Consegue entender a diferença de direção e sentido? Direção. Isso localizado no plano no sistema cartesiano. Direção, ela pode ser X, Y ou Z. E o sentido, se é o sentido X positivo ou X negativo. Y negativo ou X positivo. Z negativo ou Z positivo. Então, essa é a diferença de direção e sentido. Então, o que a gente pode então, dizer? Que F2, o vetor F2, ela está no sentido... Se eu colocar um sistema cartesiano aqui, ao lado... Então, F2, ela está no sentido X positivo e na direção X, né? Ou na direção X e sentido X positivo. Ok? E F1? A direção, vamos colocar primeiro direção. Direção Y e sentido Y positivo. Porque é sempre positivo na direção na direção que coincide com o meu sistema de referência. Tá? Ou seja, esse plano cartesiano aqui, ele vai ser considerado meu sistema de referência. Por que é importante um sistema de referência? O sistema de referência é importante porque, dessa forma, eu consigo caracterizar meu movimento. Tá? Eu posso ter um corpo que move, ao mesmo tempo ele fica parado. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você está dentro de um automóvel segurando uma moeda, se você considera você mesmo o automóvel como seu sistema de referência, a moeda está parada, né? Então você considerar o automóvel como sistema de referência. Por outro lado, se você considerar o ambiente externo como sistema de referência, por exemplo, um poste na rua e você está dentro do automóvel segurando a moeda. Se alguém observar lá do poste, ele vai observar a moeda movimentando juntamente com o automóvel. Então, o sistema de referência é importante para caracterizar o movimento. Tá? Tá certo? Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, o que é um sistema... O plano cartesiano aqui é um sistema de referência para o quê? Para que eu classifique ou consiga prever como que será o movimento adiante, ok? Bom, então dentro dessa questão aqui, desse vetor aqui, de força, atuando sobre a caixa, a gente sabe que ela vai no sentido X positivo e Y positivo simultaneamente. Se ele faz esse movimento, ele não vai simplesmente ir para a direção X e depois na direção Y. Ele vai ao mesmo tempo na direção X e na direção Y. Então, se eu pegar, tem uma força F1 para cima e o F2 para a direita, eu posso somar essas forças, não é? Ou seja, eu posso somar grandezas vetoriais. Sabendo que as duas forças têm a unidade equivalente, eu posso somá-las. E como que eu faço essa soma? Alguém lembra? Lá em geometria analítica? Basicamente, ao final, eu escolho qualquer um dos vetores. Vou pegar esse aqui, ó, o F1. No final do vetor F1,
eu vou reprojetar o vetor F2 com o mesmo tamanho e paralelamente. Então, F2 está aqui, ó. Olha só, no final do vetor F1, eu liguei o vetor F2. Ok? Bom, se eu não tenho mais nenhum vetor para somar, eu posso ligar o quê? O início do primeiro vetor, que no caso é o F1, aqui, liga até o final do vetor F2. Bom, então o início do vetor F1 ligado ao final do vetor F2 projetado, que está aqui, é o vetor FR, que eu vou chamar, que é o vetor resultante. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer uma soma vetorial. Ou seja, se eu pegar a força F1 e somar com a força F2, eu vou ter o vetor resultante. Opa. No caso, a força resultante. Tá? Bom, a gente viu que o F1 ele tem essa intensidade aqui. Vou redesenhar a soma aqui, ok? Vou fazer até com a mesma cor. Então, aqui é o F2. Então, aqui eu tive a soma vetorial. Bom, o que é o FR, uma força resultante? Olha só, a força resultante nada mais é do que uma força que tem tanto composição na direção X, quanto na direção Y. E, no caso aqui do nosso exemplo, ele vai nos dar uma nova direção em sentido de quê? De ação da força, consequentemente, do movimento dessa caixa. Sendo puxada, no caso, né? Ok? Então, isso aqui é a soma vetorial das forças. Bom, esse vetor FR aqui, eu posso reescrevê-lo em um formalismo matemático, tá? E esse formalismo, ele possibilita a gente descrevê-lo, né, de forma matemática, e se fugir um pouquinho dessa questão aqui do formalismo gráfico, tá certo? Então, bom, eu vou pegar aqui e vou fazer meio que um caminho de volta, tá certo? Tranquilo? Ó, mas para isso, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou utilizar um sistema cartesiano. Vou utilizar um sistema cartesiano. Se você escutar um barulho, é o cachorro, tá? Aqui. Vamos pegar o uso desse sistema cartesiano. Sistema cartesiano. E agora, eu vou reprojetar essa força FR aqui. Certo? Bom, vocês viram lá em geometria analítica? Vocês viram lá que existe um vetor unitário. Deixa eu apagar esse vetor FR aqui, que por enquanto ele não vai interessar para a gente. Vocês viram lá em geometria analítica o vetor unitário, né? Onde o I vetor, o que é o I? Não sei se vocês viram isso aqui. O I é um vetor unitário, ou seja, ele tem intensidade ou módulo igual a 1. Um vetor unitário na direção X. O módulo de I ele é igual a 1. Certo? Na direção Y, eu vou ter o vetor J. O vetor J é um vetor unitário na direção Y. O módulo de J também é igual a 1. Só que a direção dele é direção Y. Vamos pegar primeiramente somente esses dois. Teria a direção Z também, mas só para simplificar a gente não vai falar, tá? Mas é válido equivalentemente, tá? Bom,
Se o módulo de I é igual a 1, certo? É conveniente, então, eu reescrever o vetor F2. Deixa eu fazer em outra cor aqui. É conveniente eu escrever o vetor F2 igual a F2. Olha só, não tem módulo, tá vendo? É a intensidade aqui. Vezes, no caso, o vetor I. Sim ou não? Por quê que eu posso fazer isso? Porque F2 é a intensidade, certo? Vamos supor que, no caso aqui, F2, como está representado aqui, o módulo de F2 é igual a 3. Olha só, 3 espaçamentos. E o módulo de F1 é igual a 2. Olha aqui, ó. 1, 2. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer o seguinte. Escrever o vetor F2 é igual a 3 vezes o vetor I. Isso implica que, então, é 3I. Em termos de vetor. Olha só. F2 tem 1, 2, 3. Ou seja, intensidade 3. Em qual direção? Direção X e sentido I positivo. Olha só. Ó. Entenderam a ideia? Então, o que eu fiz? Eu peguei o vetor F2. Agora, eu vou utilizar a definição do vetor unitário e vou reescrever o vetor F2. Eu peguei o F2, o vetor F2 é igual a quê? A intensidade dele vezes o vetor unitário. Por que é vezes o vetor unitário? O vetor unitário, toda vez que você multiplica, se o vetor unitário tem intensidade 1, módulo igual a 1, certo? Se o vetor unitário tem módulo igual a 1, todo número vezes 1 dá o quê? Ele mesmo, né? E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei a intensidade do vetor F2, que é 1, 2, 3, né? Que eu falei, não, F2 vale 3. E multipliquei pelo quê? O vetor unitário, na direção X, que é representado pelo I. E setinha é o vetor o quê? Unitário na direção I. Então, 3 vezes o vetor I vai dar 3 na direção I. E o que é a direção I? Direção X positivo. Tá? Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o F1. O F1, o vetor F1, eu posso representá-lo como o quê? Por analogia. F1 vezes J, vetor J, né? F1 vai ser igual a quê? A intensidade do vetor F1, ou seja, o valor vezes J. Isso aí. Mas quanto que vale F1? Vale? O módulo 2. Então, F1 é igual a 2 na direção J. Então, qual seria a representação do vetor resultante, então? O vetor resultante é igual ao vetor F1 mais o vetor F2. Certo? Que vai dar quanto? 3i, que é o F1, né? Mais... 2J. Opa! É 2Js. Isso aí. Deixa eu apagar. O F1 que é em J. Então, F1 mais... o vetor resultante, que é o F1 mais F2, é o quê? 2J mais 3i. Certo? Então, a força resultante, ela é 2J mais 3i. Ou 3i mais 2J, não importa, tá? A ordem aqui não importa, tá? Pode ser também F é resultante. Geralmente a gente coloca x, y, z na ordem, né? Já que o i é na direção x, então seria o quê? 3i mais 2j. Dá na mesma, tá? O que importa é o seguinte. Que eu posso, então, representar um vetor FR, que é esse aqui que a gente fez, de uma forma o quê? Matemática, olha aqui, ó. E depois eu consigo desenhar ele, né? Ok? Então, essa é a representação do meu vetor. Tranquilo?
Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer como... Então, vamos supor um sistema cartesiano. A gente vai fazer o seguinte. Esse aqui é o vetor F1. Aqui é o vetor F2. Eu quero saber quanto que dá F1, ou seja, um F resultante, que é um vetor, que pode ser força, qualquer outra coisa, é igual a F1 mais F2. Então aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. 1, 1, 2, 3. Eu quero que vocês façam essa soma aqui, utilizando a mesma forma que eu fiz, utilizando a notação vetorial. Só para começar, como que seria a representação matemática de F1? Alguém sabe me dizer? 3i mais 3j. Isso aí. Olha só, F1 ele tem 3 unidades na direção x. Então, é F1, o vetor F1, é igual a 3i. Olha só, 1, 2, 3 na direção x, então é 3, vezes o vetor unitário i. Tá vendo o papel do vetor unitário? Ele é simplesmente para nos dar a direção. Como ele vale 1, ele não interfere na intensidade, né? Porque todo número 1, multiplicado a qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Mas, como diz o Marcos, né, que falou, quem falou foi o Lucas, né? Como o Lucas disse, vai ser 3i mais 3j. O F2. Como que eu represento ele matematicamente? Ele é menos Menos 1i mais 2j. 1i. Olha só. Ele tem intensidade de menos 1 na direção x. Mais o quê? 2 na direção j. Se eu quero somar os dois, vai ser o F1 mais o F2. Isso aqui é a força resultante. Eu posso somar j com i? Não, né? Então vai ficar assim, ó. 3i mais 3j mais menos 1i mais 2j. Eu não posso somar grandezas da direção x com a direção j. Ou melhor, não posso somar grandezas i com j. J com j e i com i, certo? Quanto que vai dar minha força resultante? No caso aqui, ou melhor, meu vetor resultante. É o quê? 3i menos i vai dar o quê? 2i. 3j mais 2j dá o quê? 5j. Somei, ó. Essa aqui é o quê? A força resultante. Vamos representar ela aqui no gráfico agora? Olha só. Ele tem unidade de 2. Vou pegar aqui em vermelho, ó. Então, ele tem unidade de 2 na direção o quê? I. Então, vou projetar aqui. Olha só. E na J tem unidade de 5. Então, aqui, ó. 4 aqui, 5 aqui. Vai dar aqui em cima, né? Aqui é 4. O vetor resultante, ele vai sair do zero aqui, ó. Do zero. Que ele sai de 2, né? Olha só. O vetor resultante vai ser isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fazer aqui o negócio. Olha só. O vetor resultante, ele, ó, tem unidade de 2 e tem a unidade de 5j. Deixa eu desenhar aqui. Bom, se eu pegar esse vetor j, esse aqui, ó, e reprojetá-lo aqui, ó. Deixa eu pegar um mais... Olha aqui, ó. O vetor. Em vermelho, esse aqui é o vetor 5j. E aqui o 2i, ó. Esse vetor 5j eu posso somar com o vetor aqui
2i. Vou colocar ele aqui paralelamente, ó, fazendo soma vetorial que a gente viu. O vetor resultante vai dar qual? Vai dar o início do primeiro ligado ao final do último. Esse aqui é o vetor resultante. Olha só que interessante. E se eu pegar, olha aqui, projetar. Se eu projetar o F2 aqui, ó, trazer ele para cá, ó. Vamos pegar o F2 aqui, ó, e projetar ele aqui. O que vai acontecer? Olha aqui, o F2, ó, é um vetor aqui, ó. O F2 aqui. Viu que deu o mesmo vetor resultante? Que a gente faria a soma utilizando gráfico e a matemática? Conseguiram notar isso ou não? Olha aqui, o vetor 2i e o 5j, certo? Se eu somar ó, 2i e no final do 2i colocar o 5j, eu vou ter o quê? O vetor resultante aqui, o FR, ó. Agora, se eu pegar aqui, ó, o F2 e somar com o F1, ou seja, vou pegar o F2, que é esse vetor aqui, ó, e vou colocá-lo aqui, ó, no final do F1. Esse aqui é o F2, ó. Olha aqui a força resultante de novo. A força resultante aqui de novo, ó. F1 mais F2 vai dar força resultante. Viu que matematicamente funciona? Então, ao invés de eu ficar desenhando vetores, o que é melhor para mim? O que é melhor fazer essa sominha aqui, ó. Eu somo. Eu primeiro represento os vetores na forma matemática, realizo a soma e depois faço o desenho do vetor resultante, que é 2 na direção I, 5 na direção J, e projeto eles aqui, ó, né? Ok? Então tá bom. Pessoal, qualquer dúvida, vocês me falem que a gente volta. Tá? Exemplo. Realize a soma dos vetores. O vetor A é igual a 2i menos 3j. E o B é igual a menos 4i mais 5j. Quanto que vai dar aqui? O vetor R é igual ao vetor A mais B. Eu vou fazer a letra B aqui. O vetor B é igual a menos B. 2i menos 4i? Menos 2i. Menos 2i. Mais menos 3j 2j. mais 5j vai dar 2j. Certo? O vetor V é o quê? Esse é 2i menos 3j menos 4i mais 5j. Vai dar o quê? Menos 2, menos 4, menos dá mais, vai dar 6i. 6i. Mais, menos 3, 8j. menos 5, dá menos 8j. Vou apresentar graficamente somente a letra A, e a gente, só para vocês verem. 2 gráficos para representar a letra A. Ó, vetor A. O vetor A é, olha só, 2i menos 3j. Então dá isso aqui, né? O vetor A é isso aqui. Isso aqui é o A. O vetor B é menos 4i. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então é menos 4i mais 5j. Vou ter que aumentar aqui, né? Então mais 5j. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então dá isso aqui.
certo? Bom, se eu fizesse fizesse a soma do vetor A mais o vetor B, vai dar o quê? Vamos redesenhar ele aqui, ó. Vai dar um vetor? Como? O resultante dele vai ser como? Menos 2i, então o resultante, vou colocar aqui em azul, o resultante vai dar menos 2i mais 2j. O vetor resultante vai dar aqui, ó. Esse é o vetor R. Tá? Por quê? Ao invés de eu pegar, desenhar o A, projetar depois do final do A, colocar o B aqui, e depois fazer a soma, é muito mais fácil eu fazer ele matematicamente. Porque senão vira uma bagunça. Tá vendo que é mais difícil você ficar desenhando e fazer essa soma vetorial aqui que nós fizemos, ó? Cadê? Tá vendo essa soma vetorial aqui, ó? Você pega um vetor F1, liga o vetor F2, no final e no início do F1 liga até o final do F2 ao F resultante. Se você tiver que fazer isso com grandezas que tenha valores complicados, vai ficar uma bagunça. Então é mais fácil você fazer isso matematicamente. É muito mais fácil você desenhar o vetor resultante, que é o vetor R, que está aqui, do que ficar desenhando o primeiro vetor, o segundo vetor, ligar o... Aí o que eu teria que fazer? Ligar no final do A, eu teria que ligar aqui o vetor B, ó. Aí eu teria que fazer o seguinte, ele conta... O B ele tem 5 em I e menos 4 em J. Então eu teria que desenhar aqui, ó. No final do B, eu teria que redesenhar o B aqui, sabe? Aí que seria o vetor B, aí depois eu teria que ligar. De toda forma, vai me dar o quê? Vai me dar o vetor R. O que é importante para mim? Não é a localização do vetor R aqui no meu plano cartesiano. O que é importante para mim é a intensidade dele, a direção e o sentido, tá? Ok? O importante é isso, para saber a grandeza. A intensidade, direção e sentido, tá bom? Bom, produto escalar de um vetor. Bom, vou colocar uma definição aqui, que o produto escalar de um vetor, ele pode ser representado como o quê? A projeção de um vetor em outro vetor. Basicamente é isso, tá? Deixa eu apagar esse vetor aqui, depois a gente trabalha com ele. Depois vocês vão entender por que eu vou falar primeiro de produto escalar, para depois falar de módulo, tá? Pode ser? Então, olha só. O produto escalar de um vetor é a projeção, né, de um vetor em outro vetor. Então, imagina aqui, ó. Vou falar aqui, ó, vetor A. Deixa eu desenhar ele com mais. Aqui, vetor A. Ok? E vou desenhar aqui o vetor B. Eu quero projetar esse vetor A aqui, ele no vetor B. Nesse vetor aqui, ó. O que eu faço? Vou ligar aqui umas setinhas pontilhadas até o vetor B, marcar aqui. A projeção do vetor A no vetor B é esse vetor verde aqui, ó. Ou seja, esse aqui é o produto escalar do vetor A no vetor B. Certo? Isso aqui representa esse produto escalar. Você já viu o produto escalar? Sim ou não? Você entendeu o que é o produto escalar? É a projeção do vetor no outro. Certo? Então, em verde ali, é o produto escalar do vetor A no vetor B. Que no caso é a projeção. Tá? Ok? Então é fácil, né?
Agora, em termos de notação matemática que a gente já viu. Vou pegar aqui. Exemplo. Vou pegar um exemplo. A gente vai fazer o seguinte. O A vai ser igual a um vetor AX na direção Y, mais um B, Y na direção J, ou melhor, um AY na direção J, mais um AZ na direção K. O vetor B, ele é igual a quê? Um BX na direção Y, mais um BY na direção J, mais um BZ na direção K. Se eu fizer o produto escalar de A em B, ou seja, a mesma coisa de projetar A em B, vai ser o quê? Eu multiplico I com I, ou melhor, tudo que multiplica na direção I, eu vou correlacionar com I. Tudo que é na direção J, eu vou correlacionar com J. E tudo que é na direção K, eu vou multiplicar com a direção K. Toda vez que eu tenho I, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui I que multiplica I, ou seja, vetor I na direção I que multiplica I vai dar número 1. J que multiplica J também vai dar 1. E K que multiplica K vai dar 1. Toda vez que eu tiver trocado I com J, vai dar 0. Tá certo? I com K também dá 0. J com K vai dar 0. J com I vai dar 0. Ou seja, tudo que for trocado multiplicando, ou seja, tudo que for vetores diferentes, vetores unitários diferentes, que a gente chama também de vetores versores, vai dar 0. Ok? Isso aqui vocês lembram, né? Então, se eu fizer a distributiva, vamos fazer tudo aqui, ó, para não ter dúvida, né? Se eu fizer a distributiva, vai ficar o quê? AX I vezes BX I. Olha só, I que multiplica I. Isso aqui vai dar 1, né? Mais, eu estou fazendo a distributiva. AX I que multiplica BY J. Olha, vetor Y com J. Isso aqui vai dar 0, né? Mais A, Z, K, ou melhor, AXI multiplica BZK, ó, I com K vai dar 0, mais AY J vezes A, B, ou vezes BX, I, ó, J com I vai dar 0, né? Mais AY J vezes BYJ, ó, J com J, isso aqui já dá 1. Mais AY J vezes BZK, ó, J com K, isso aqui vai dar 0. Então, tudo que for trocado vai dar 0, né? Agora, por último, mais AZK, que multiplica BXI, ó, K com I, isso aqui dá 0. Mais AZK, que multiplica BYJ, K com J, vai dar 0, né? Mais AZK, que multiplica BZK. K com K dá 1. Como vai ficar o produto escalar, então? Vai ficar assim, ó. A escalar B vai ser igual ao quê? AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Vamos lá, tem um plano cartesiano, né? Vamos pegar só na direção x e y. Por que o produto escalar entre o vetor I e o J
ele vai dar zero. Olha só, é impossível eu projetar o vetor J na direção X. Olha aqui, eles são de 90 graus, né? Então, a projeção do vetor J na direção X, que representa o vetor I, vai dar zero. Vai dar um ponto, e o ponto é igual a zero. Por isso que quando eu tenho produto escalar I com J, isso vai dar zero. Agora, quando eu tenho um vetor I que multiplica um outro vetor I, como eles têm unidade 1 vezes 1, dá 1. A projeção dele de I com I vai dar um próprio vetor mesmo, né? Por isso que o resultado dá 1, tá? Dá ele mesmo. Ou seja, é como se fosse um booleano. 1 é verdadeiro e 0 é falso, ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, quer que vocês façam para mim um produto escalar? Aqui é o 5. Faça o produto escalar aqui para mim. Vamos lá, vamos pôr o vetor A é igual a 2i mais 1j mais 3k. E o vetor B é igual a 4i menos 3j mais 5k. Não, mais 5 não, vamos pôr 2 aqui. 2k. Façam aí para mim o produto escalar de A no produto A escalar B. Quanto vai dar? Vamos ver se o Alan tá certo. Vai ser o quê? 2i escalar 4i. I com i vai dar 1. Mais 1j. 1j que multiplica menos 3j. Mais 3k que multiplica 2k. Olha só. I com i dá 1, j com j vai dar 1, e k com k vai dar 1. Ou seja, o produto escalar, gente, vai me dar um número, que é um escalar, tá? Então, A escalar B é igual a quê? I com i dá 1 vezes 2 vezes 4, dá 8. Mais 8. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 3k vezes 2k, k com k dá 1, 3 vezes 2 dá 6. Isso vai dar o quê? 8 menos 3 dá 5, mais 6, 11. Vai me dar um número, ok? O produto escalar me dá um número. O que vocês têm que sumir? Quando é I com I, vai dar 1, J com J dá 1, K com K dá 1, ok? A gente vai falar aqui para finalizar de módulo, tá? Módulo de um vetor. Pessoal, sabe o que é o módulo de um vetor? O módulo do vetor, ele nada mais é do que o produto. Vamos supor, tem um vetor A. Sei lá. O vetor A. Se eu quero saber o módulo do vetor A, ou seja, a intensidade, que no caso aqui é a intensidade positiva, ou seja, intensidade aqui, né? Isso aqui é um módulo. Se eu quero saber o módulo do vetor, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que multiplicar o vetor A por ele mesmo. E o que é isso aqui? É o produto escalar do vetor A com A mesmo. E depois, o que eu vou fazer? Se eu quero saber o módulo de A, é nada mais é do que a raiz do produto escalar de um vetor com ele mesmo. Então, eu tenho que fazer um produto escalar de A com A e tirar a raiz. Porque o produto escalar não dá um número? Olha aqui, ó, deu um número. O produto escalar vai dar um número e tira a raiz. Ou seja, é a mesma coisa que eu projetar um vetor nele mesmo. Certo? Então, quando eu quero saber o módulo de um vetor, o módulo do vetor, deixa eu pegar um módulo aqui. Se eu quero saber o módulo, o que é? O módulo de A é igual a raiz do produto escalar de A com ele mesmo. Então, por exemplo, vamos supor aqui, se eu tenho A igual a 2i mais
1J. Se eu faço produto escalar de A com ele mesmo, o que eu vou ter? 2i mais 1J, que multiplica 2i mais 1J. É I com I, J com J, né? Isso vai dar o quê? 4, 2 vezes 2, 4. 1 mais 1, 1 vezes 1, 1. Então, 4 mais 1, isso vai dar 5. Se eu quero saber o módulo de A, é igual a raiz do produto escalar de A com ele mesmo. Que vai dar o quê? Raiz de 5. Então, a intensidade do vetor A vai ser raiz de 5. Vocês entenderam a ideia? Que é a mesma coisa do que, como disse o Marco Aurélio, que é a mesma coisa que raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que é o módulo de V, né? Bom, se V ele é igual... Nossa, deixa eu tirar isso aqui. O Marco Aurélio está fazendo ali no chat. Ele falou que V é igual a AI mais BJ, por exemplo. Né? Olha aqui, ó, o módulo de V. Né? O Marco Aurélio está correto. Então, quando eu falo em módulo, é isso. Tá? Módulo de um vetor. Bom, só para a gente finalizar, para a gente não ficar capenga na matéria, existe um outro ponto de vista do produto escalar, tá? Vou colocar aqui 6. E a gente já finaliza, tá? Acabaria 8h50, né? Então vai acabar no tempo certinho. Então é o seguinte, gente. Produto escalar aqui no caso, outra abordagem. O que é essa outra abordagem? Eu havia dito para vocês que se eu pego um vetor A e tem um vetor B, tá? O que é o produto escalar que eu tinha dito? É a projeção do vetor A no vetor B. Certo? Não falei isso? Bom, e o que é o produto escalar? O produto escalar, então, é essa projeção. Bom, vamos falar que existe um ângulo aqui, ó. Um ângulo θ. Que tipo de figura que me forma aqui? É o triângulo retângulo, né? E a gente sabe que no triângulo retângulo, o cosseno de θ é igual a quê? Vamos chamar isso aqui de A projetado em B. Isso em vermelho. Vou fazer em vermelho aqui. Vou chamar de A subscrito B, tá? Então, o cosseno do ângulo é o quê? Olha só. O vetor A, a intensidade do vetor A, ou seja, o módulo de A, é uma hipotenusa. Olha aqui, ó, não forma um triângulo retângulo? Triângulo retângulo aqui, ó. Aqui. Calma aí. Aqui, ó. Catetos e hipotenusa. Nossa, meu mouse aqui tá... Ó, hipotenusa. Catetos. Então, o A, ou melhor, o módulo do vetor A, ou seja, o tamanho dele, seria uma hipotenusa. O vetor AB, no caso, né, vamos colocar aqui que é um vetor, né? O módulo do vetor AB é um cateto adjacente. Só que a gente sabe que o cosseno é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente sabe isso aqui de geometria analítica, ou geometria, né, no caso. Então, o cosseno do ângulo, ele é igual ao quê? O módulo do vetor A projetado em B, né? Sobre o módulo do vetor A. Então, o vetor AB,
ou melhor, o módulo do vetor AB, o A está aqui dividindo, o módulo do vetor A está dividindo, vou passar multiplicando. Então, o módulo do vetor AB é igual a A vezes cosseno de θ. Certo? Vamos guardar isso aqui. Certo. Quando a gente faz o produto escalar, A escalar B, no caso aqui a gente vai ter um A que não está na direção Y, ou melhor, a gente vai ter um A projetado em B na direção I, né, que é o vetor A, mais um A na direção, um AY na direção J. Certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que, olha só, se eu colocar um sistema cartesiano, o AB está na direção X. O A projetado em B na direção X, ó. Então, ele na direção Y. E eu tenho uma componente de A também na direção Y, olha aqui, ó. Eu tenho um A na direção Y. Na direção J. Então, se eu faço produto escalar de A com o vetor B, vai ser o quê? O AB na direção I, mais o AY na direção J, que está aqui, que multiplica o vetor B, que está na direção, somente na direção I, né? Olha só o vetor B, ó, em azul. Ele só está na direção I, né? Então, o que a gente tem? O produto escalar de A com B vai ser o quê? AB na direção I, mais AY na direção J. Bom, como eu não tenho nada na direção J, o B não tem nenhum componente na direção J, essa questão, esse AJ aqui, AYJ vai zerar. Ou seja, o A escalar B, ele vai ser igual ao quê? O AB vezes o A projetado em B, no caso, vezes B. Mas o A projetado em B é esse cara aqui, ó, né? O módulo dele, né? Então, a gente vai ter o quê? A escalar B vai ser igual ao quê? O módulo de A vezes cosseno de θ vezes o módulo de B. E com isso a gente chega naquela fórmula que vocês já sabem, lá na matemática. O A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Lembra dessa fórmula na matemática? Então, esse aqui é um outro ponto de vista do produto escalar. Vou fazer aqui para ficar quadradinho, mas não ficou. Isso. Já viram essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui, já viram? Tá vendo de onde que você obtém ela? Nada mais é do que fazer essa projeção toda aqui, ó. Outra abordagem do produto escalar. Então, recapitulando, o vetor A está aqui. Eu vou projetar o vetor A no B. Olha aqui, ó. Eu chamei de vetor AB. Formou um triângulo retângulo. Bom, o cosseno do ângulo aqui é o que? O cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é um módulo do AB. E a hipotenusa é o vetor A. Então, o módulo de AB é igual a cosseno de θ. Porque eu passei o módulo de A para cá multiplicando. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz o produto escalar de A com B. O vetor A, ele tem um componente AB que está na direção I. Aqui, ó, né? Fiz um sistema cartesiano. Mais um AY na direção J. E o vetor B, ele está somente na direção I. Olha só, não tem componente na direção J. Então, 0 vezes AY na direção J vai dar 0. Então, A escalar B vai ser o vetor AB vezes, ó, vai ser o valor a intensidade do vetor AB vezes simplesmente a intensidade do vetor B. Mas o vetor AB é igual a cosseno de θ. Então, o produto escalar de A com B é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Aquela fórmula que vocês já conhecem. Entenderam? De onde que vem o produto escalar? O produto escalar nada mais é do que a projeção do vetor no outro. E com isso, eu consigo obter módulo, né? E consigo projetar um vetor no outro. Isso aí é importante lá na frente para a gente. Na verdade, isso aí vai ser importante para vocês até o final do curso, tá?